A paz do Senhor, povo de Deus. Está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Quero assim desde já, meus irmãos, agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Para quem não me conhece, eu sou Reginaldo. Amém? Estou orando por cada um de vós. Pelas madrugadas, né? Pelas madrugadas, meus irmãos, é melhor, né? E aí, meus irmãos, Deus ele tem uma palavra para nós nesta manhã, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A pergunta é: você tem fome de justiça? Você tem sede de justiça? E aí, meus irmãos, quando a palavra diz bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e aí nós sabemos que é em todas as áreas, é em todo sentido, né? Tem pessoas, meus irmãos, que ele é acomodado demais. Para ele tudo tá bom. Para ele tudo tá bom, para ela tudo tá bom. Não corre atrás de nada. E aí são essas pessoas aí que não têm que não têm fome de justiça e que não têm sede de justiça. Os que têm sede de justiça, que têm fome de justiça, são todos aqueles, meus irmãos, que estão sempre correndo atrás de algo, né? Principalmente quando se trata do reino de Deus. Meus irmãos amados, a palavra de Deus, ela nos fala de um homem chamado Moisés. Esse Moisés, meus irmãos, ele se criou num palácio de Faraó, instruído ali em todas as leis, né? Todas as leis do nosso Deus, mas que estava acomodado. Moisés, ele estava acomodado ali naquele palácio do rei Faraó. Quem sabe até se ele não, né, deitava em uma rede ali na varanda, se balançando para um canto, para outro. Quem sabe até se ele não fazia isso, né? Mas, meus irmãos, Deus ele não quer nós acomodado. Deus ele não quer nós acomodado. Deus permitiu que Moisés matasse um egípcio e depois permitiu que ele passasse em um caminho onde estava dois egípcios novamente ali brigando, e Moisés foi lá para apartar, e eles disseram: tu queres ser juiz sobre nós? Como matasse aqueles egípcios e que enterrasse na areia? E Moisés, quando ouviu isso, Moisés saiu correndo para o deserto, porque ele pensou: certamente vai chegar aos ouvidos de Faraó, e Faraó vai me matar. E aí fugiu para o deserto, meus irmãos, e era para lá mesmo que Deus queria que ele corresse, né? Era para lá mesmo que Deus queria que ele fugisse para o deserto, porque, meus irmãos, o deserto é a escola de Deus. O deserto, meus irmãos,
é a escola de Deus para quem quer aprender com Deus. Tem crente que não gosta de deserto, mas é lá que Deus prepara o crente, viu? Tem crente que na hora do deserto ele pula, né? Ele grita igual bode. E nós não somos bode, a gente somos ovelha, né? E aí, meus irmãos, era para lá mesmo que Deus queria que ele fosse. O deserto é a escola do crente. É lá que Deus prepara o crente para alguma coisa. Eu lembro, meus irmãos, que eu fui para o deserto. Deserto assim, nordeste, né? Quando a gente está em São Paulo, que a gente vai para o nordeste, que as coisas apertam, que eu creio que é Deus também apertando, que a gente vai para o nordeste, ali a gente entende que a gente foi para o deserto. Por quê? Por causa do acomodismo. Por causa do acomodismo, e a gente entende que é deserto. E eu passei alguns anos lá, meus irmãos, e foi lá que Deus me capacitou dentro do Apocalipse. Foi lá que eu estudei todo o Apocalipse. Eu estudei muito sobre o Anticristo e eu aprendi muito com Deus o Apocalipse. Um dia eu ainda vou começar a falar do Apocalipse, porque a gente vê pessoas aí falando do Apocalipse, coisa que não tem nada a ver. Eu vou falar ainda uma vez do Apocalipse, vou começar a gravar vídeo falando do Apocalipse, porque foi fugindo para o deserto que eu aprendi muita coisa dentro do Apocalipse. E aí, meus irmãos, Moisés fugiu para o deserto, né? Saiu correndo para o deserto, porque ele pensou, certamente isso vai chegar aos ouvidos de Faraó e ele vai me matar. E era lá mesmo então que Deus queria que ele fosse, né? Era para lá mesmo que Deus queria que ele fosse. Então, meus irmãos, Moisés estava acomodado. Moisés, ele estava acomodado. Moisés não sabia que tinha um povo, uma nação, sofrendo na mão de Faraó. Se sabia que tinha, mas não estava nem aí. Por quê? Por causa do acomodismo. Quando a pessoa está acomodado, ele não consegue ver as coisas que está acontecendo ao seu derredor. Ele não consegue ver por causa que ele está acomodado. Veja bem, tem acontecido muita coisa por este mundo afora e as pessoas elas não percebem que são sinais da volta de Jesus. Por quê? Porque elas estão acomodadas. Veja, meus irmãos, esses dias aí estourou, estava vendo aí, estourou uma barragem ali em Garanhuns, né, Pernambuco. E ali, meus irmãos, não sei se houve desastre ali, de morte, essas coisas, não sei, só sei que eu estava vendo, né, somente o povo gritando. E aí a gente vê que são coisas que estão acontecendo desde o ano passado, né, desastre com água e tudo isso se a pessoa não está acomodada, ele começa a perceber que tudo isso são sinais da volta de Jesus. E aí ele começa a se preparar cada vez mais para se encontrar com Jesus. Mas aqueles que estão acomodados passa desapercebido e não se prepara para a volta de Jesus. Você vê, meus irmãos, que tem muita gente nessa internet que se levanta contra os homens de Deus, as mulheres de Deus, que prega essa doutrina. Por que isso, hein? Por que isso? Se a própria palavra pede para ser santo em toda maneira de viver. Toda maneira de viver, as Escrituras diz. Por que se levanta tanto contra? Talvez seja porque estão acomodados. O acomodismo ele faz isso aí. E a pessoa, meus irmãos, haja dessa maneira. Mas Deus não quer que a gente fique acomodado. Você vê, tem tantas pessoas nesse YouTube
pregando, falando alguma coisa, mas você não vê alguém dizer: olha, fui no hospital orar por pessoas que estavam enfermas, doentes. Você não vê pessoas dizer assim: eu fui na cadeia pregar para aqueles que estavam presos. Você não vê ninguém falar isso no YouTube. É somente, meus irmãos, no acomodismo. Quando se fala da doutrina, se levanta contra. Por quê? Porque estão acomodados. E Deus não quer nós acomodados. Deus quer a gente, meus irmãos, se preparando cada vez mais para se encontrar com Ele. E ai de nós, se Ele vir e a gente estiver acomodado, né? Então, meus irmãos, Moisés não sabia que tinha um povo ali sofrendo. Se sabia, também estava no seu acomodismo, que não estava nem aí. E aí todos nós sabemos da história, né? Como foi que ele sofreu ali para tirar aquele povo. Deus começou a falar com ele, que precisava dele para tirar aquele povo ali da escravidão de Faraó. Deus começou a falar com ele. E ele, no seu acomodismo, começou a resistir a Deus, a dizer que não, que Deus fosse atrás de outro, que ele era pesado de língua. A pessoa acomodada, ela arruma desculpa para tudo, né? Para tudo ela arruma desculpa. Mas Deus disse: você fala assim, mas o seu irmão fala muito bem, e é você que eu quero, e não tem outro, é você mesmo. Por quê? Porque Deus, ele não quer pessoas, meus irmãos, acomodadas. Não quer pessoas acomodadas. O ser humano, ele se acomoda com tudo, né? Com tudo o ser humano ele vai se acomodando. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. O ser humano ele vai se acomodando com tudo, né? Chega o culto à noite, aí ele sabe que é aquela pessoa ali da sua congregação que vai pregar. Então ele diz: eu não vou hoje, eu só ia se fosse fulano tal que estivesse pregando. Mas como é fulano, então não vou. Isso aí é o que? Acomodismo, pessoa que está acomodada, com pessoas que falam bonito, com pessoas que tem assim uma linguajar bem, né? Apurado, né? Isso aí é o que? Pessoas que vai somente se acomodando. Se acomoda com tudo. O ser humano ele vai se acomodando com tudo. E aí muitas das vezes ele perde a benção, né? Perde a benção porque talvez Deus queria falar com ele através daquela irmã ou daquela irmã. Mas como ele é acomodado e só ia para o culto hoje, se fosse fulano que estivesse pregando, e aí às vezes perde a benção. Meus irmãos amados, eu como novo convertido, eu lembro que um irmão falou assim para mim: vamos para um congresso tal dia. Estava tendo um congresso e eles, tal dia, é o Gessé Santos que está pregando. Gessé Santos, meus irmãos, parece que ele é ali do Recife, né? O homem tinha uma voz assim que quando pegava o microfone estrondava tudo. E aí eu disse: vamos, né? Saímos correndo quando chegou o dia para ver ele pregar, porque a voz do homem era uma voz assim. E aí a gente foi correndo. Por quê? Novo convertido, né? Como novo convertido, se fosse hoje eu já não faria mais isso, né? Porque a gente aprende muito com Deus, da palavra de Deus, quando a gente se dedica. Quando a gente se dedica, quando a gente deixa o comodismo de lado, que a gente vai pedindo sabedoria a Deus, que a gente vai estudando. Então a gente acaba não indo mais atrás dessas coisas. E aí, meus irmãos, quando chegamos lá, que ele pegou a Bíblia e ele abriu a Bíblia, ele abriu lá em João capítulo 4, e ele disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus
em espírito e em verdade. E quando ele leu esse versículo, eu pensei, meu Deus do céu, Deus acabou de falar comigo. Acabou de falar comigo. Eu me senti, meus irmãos, assim, repreendido quando ele leu esse versículo. Eu me senti repreendido porque saí correndo, né? Saí correndo para ver esse homem pregar. Eu me senti repreendido naquele dia. Então o ser humano ele é isso, ele vai se acomodando com tudo ele vai se acomodando. Ele vai somente se acomodando. E não é isso que Deus quer para nós. Deus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Então, meus irmãos, fica aí esta mensagem, esse pequeno vídeo, para a sua meditação. Vamos deixar, meus irmãos, o acomodismo de lado. Vamos, meus irmãos, fazer algo para Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Os sinais, meus irmãos, estão aí. Os sinais estão aí. Deus, ele sempre falou por sinais, né? A Bíblia nos diz que quando Jesus nasceu, meus irmãos, Jesus ia na frente, né? Com a mãe dele e o pai, que é José. Pai não, que Jesus não teve pai, né? E aí a Bíblia nos diz que uma estrela saía acompanhando. Deus fala muito por sinais. Ia acompanhando. E quando o faraó ouviu dizer que nasceu o rei de Israel, ele se apavorou, ficou apavorado. A Bíblia diz que não só foi ele e a cidade inteira. Por quê? Porque aquele povo estava acomodados. Eles estavam acomodados. O Herodes deve ter dito: quem é o rei daqui? Sou eu. Ninguém vai me tirar do cargo. E muitas pessoas devem ter pensado a mesma coisa. Eu estou no meu cargo, eu não vou sair. Eu não vou aceitar outro rei aqui de Israel. A Bíblia nos diz que a cidade inteira entrou em choque. Por quê? Porque eles estavam acomodados. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Que Deus assim vos abençoe.